começar. Boa noite para quem entrou agora. Eu sou a Lisandra, quem não me conhece ou esqueceu o meu nome. E eu sou professora de espanhol, português, dou aula de português para estrangeiros também, e de redação. Por isso que a Maristela mencionou que vocês podem mandar as redações de vocês para mim. Tá? E hoje eu vim, então, falar sobre como é o espanhol no Enem. Eu sei que, assim, vocês né, que estudam na escola pública não tem nem inglês nem espanhol. Assim, tem inglês, mas muito pouco, né? São poucas aulas. E a gente sabe que dentro do ambiente com barulho, sem acesso às tecnologias, né? A computador, e às vezes não tem nem acesso à caixinha de som mesmo, fica mais difícil de aprender. Então, primeiro tem uma dica, não sei se vocês conhecem os centros de língua, para quem está no terceiro ano, acho que não dá mais, mas para quem está no primeiro ou no segundo ano, acho que ainda dá tempo de fazer. Então, aqui na Zona Leste, que eu conheço, tem em São Miguel, que é o Dom Pedro, mas tem mais, tem em Poá, tem em Suzano, então os centros de língua são muito bons, tem um trabalho incrível, e lá vocês podem estudar espanhol, francês, cada centro de língua tem o idioma ofertado. Acho que não tem inglês, porque eles colocam que já tem inglês na grade, então o centro de língua oferece uma coisa diferente. Bom, mas para quem não fez, não conhecia, ainda tem tempo. Eu sempre dou um conselho, no geral, que é, se você sabe um pouco de inglês e um pouco de espanhol, ou nada de nenhum dos dois, arrisca no espanhol na prova. Por quê? Porque o inglês, se você não sabe nada, é uma língua que você olha e às vezes você corre o risco de travar, porque pode ser que um parágrafo você não tenha entendido nenhuma ou duas palavras que não te dão o contexto necessário para você responder a questão. E com o espanhol, isso é mais difícil de acontecer. Claro que o espanhol não é igual ao português, né? Tinha uma propaganda, nem é do tempo de vocês, que eu já estou velho. Que acho que era do CNA, da Skill, que falava que espanhol era colocar a língua para fora, falar português com a língua para fora, né? Não tem nada a ver. Mas, se você bate o olho, você consegue fazer algumas relações, né? Não é o espanhol é uma língua que, se você não tem nenhum conhecimento, você consegue olhar um texto, pelo menos para a prova do Enem, que é isso que eles requerem, e consegue ter uma noção do que está falando ali, do que está pedindo a questão. Então, vou começar com vocês. Eu fiz uma série de slides e depois eu vou disponibilizar para vocês esses slides também, nos quais eu trouxe um pouco do que já teve na prova de espanhol do Enem, né? Porque aí a gente fica sabendo o que pode ter. Vou começar então falando o que sempre é cobrado na prova de língua estrangeira moderna no Enem. Tanto de inglês quanto de espanhol, tá? Então, se pede que vocês associem palavras e expressões ao tema da questão, demonstrem que possuem familiaridade com informações, tecnologias e culturas estrangeiras, conheçam estruturas linguísticas, sua função e uso social. A gente vai falar um pouco disso, de uso de função social. Reconhecer a importância da produção estrangeira como representação da diversidade cultural e linguística. Nessa última parte, né, reconhecer a importância da produção como representação da diversidade cultural e linguística, o espanhol ganha, assim, batido do inglês, porque a cultura da América Latina é nossa cultura, né? Apesar de alguns não crerem ou a gente ouvir muito pouco sobre isso, o Brasil faz parte da América Latina. E nós temos uma história e uma cultura extremamente parecida, né? Então,
é muito mais fácil associar a cultura latino-americana, dos países que falam espanhol, latino-americanos que falam espanhol, à cultura brasileira, do que associar a cultura americana, por exemplo. Apesar de a gente ser, né, cheio de... Apesar de sempre encherem a gente de cultura americana. Bom, então o foco do Enem vai ser a relação entre a história e a cultura latino-americana. Então, o espanhol e o português são muito parecidos, mas não são iguais. E às vezes é aí que eles colocam a pegadinha da questão. Eles vão pedir para vocês explicarem uma expressão que não tem nada a ver com português. Porém, com o contexto, com a leitura e a compreensão global do texto, vocês vão conseguir responder, tá? É importante, para poder não cair nessas pegadinhas, conhecer alguns dos falsos cognatos, né? Que são aquelas palavras que parecem ser uma coisa, mas é outra, por exemplo. É sempre muito divertido, né? Causa algum tipo de confusão, por exemplo. Pelado em espanhol é careca, né? E aí tem as frases, né? Un hombre corriendo pelado com su saco en la mano, que não tem nada a ver com o que parece ser, né? O homem careca correndo com um paletó na mão. Então, esses são os falsos cognatos. A gente tem que ter sempre em mente que os países da América Latina, incluindo o Brasil, como eu tinha falado, têm uma história e uma cultura muito similares. Então, vocês precisam conhecer a história e a cultura da América Latina para fazer todo o Enem, né? Toda a parte, não só de ciências humanas, mas também a de linguagens, se for optar pelo espanhol. As questões de espanhol, elas têm uma diversidade dos gêneros textuais. Então, nunca vai ter numa prova do Enem só questão de interpretação de texto, de notícia. Vai ter interpretação de um quadrinho, de um poema, de uma notícia, de uma música, né? Pode ter um texto de humor. E a primeira coisa que, quando a gente bate o olho em um texto, isso serve para toda a prova de linguagens, tá? Para de português também. A gente tem que pensar por que esses tipos de textos são escritos. Qual é a função social destes textos? Por exemplo, um quadrinho da Mafalda. Tenho certeza absoluta de que vocês já viram a Mafalda no livro de português. Que é aquela menininha baixinha, do cabelo bem espetadinho assim. É um quadrinho argentino, então já teve na prova de espanhol e está sempre presente no livro de português de vocês. E por que que esse quadrinho foi escrito, né, pelo Quino? Não foi só para dar risada, também não foi só para fazer pegadinha na prova de português, né, de vocês. A Mafalda é uma menina de 6 anos, extremamente crítica em relação à política, né, e ao capitalismo numa forma geral. É importante saber isso, porque quando você bater o olho e na prova te aparecer a Mafalda, pode aparecer na de português também, você já sabe que ali dentro vai ter uma crítica. Então, dependendo de como for a pergunta, de qual for a questão, você vai usar essa informação para responder. Bom, por que uma notícia é escrita? Pode ser para informar, né? Porque um folheto é escrito. Esse folheto é de propaganda ou esse folheto é informativo? Já teve numa prova do Enem um folheto informativo sobre a dengue, né? Então, você bater o olho e saber que aquilo ali está informando uma questão de saúde pública, já te dá uma luz para responder a questão. Inclusive, esse folheto que tinha sobre a dengue era sobre a epidemia de dengue no Peru. Então, olha que interessante, se você conhece a história da América Latina, se você está por dentro das notícias do que acontece na América Latina, no geral, não só no Brasil, você já vai ter informação de que no Peru também existe a dengue, que eles também têm o combate à dengue, né? Propostas, ações de combate à dengue. Bom, dica fundamental.
Não tente traduzir os textos, a prova não tem tempo suficiente para isso. Se eu não me engano, vocês têm 3 minutos para responder cada questão de linguagens. Então, não vai dar para traduzir o texto em 3 minutos, vai dar para pensar somente qual é a resposta correta. E o último recado dessa série, porém não menos importante, aliás, é o mais importante, leiam as notícias sobre a Espanha e a América Latina. Mais sobre a América Latina que sobre a Espanha, se a gente for fazer, né, um balanceamento de quantas questões já tiveram sobre a Espanha e sobre a América, mas é importante, então, estar ciente. Professora, Oi. fizeram a pergunta no chat, perguntando se a prova de inglês se fala muito mais na estratégia de procurar, entre aspas, procurar palavras-chaves e famosas, acho que é keywords, na de espanhol. E na de espanhol, isso é mais fácil, ou os falsos cognatos confundem mais. Foi o Felipe. Felipe, então, você não liga o mic, mas ok, né? Essa estratégia de procurar, né, as keywords ou as palavras-chave é usado para qualquer língua, né? Até na prova de português você pode usar também, porque você bate o olho na questão e vê o que a questão está perguntando, vai e volta no texto para olhar onde está aquilo no texto. Né? Isso que é procurar a palavra-chave. Mas não vai, os falsos cognatos não vão te atrapalhar ao ponto de você não ter noção nenhuma do que está escrito ali. Se você não conhecer eles de cara, né? Por exemplo, você não sabe que escoba é vassoura e não é escova. Pode ser que isso te roube um pouco de tempo da compreensão, né, da interpretação do texto. Agora, pelo contexto, né, se o texto está falando sobre o trabalho das mulheres, o excesso de trabalho das mulheres donas de casa, né, ou que trabalham em casa e trabalham fora. Aí é óbvio que eles não estão falando de escova de dente, né? Assim, de alguma coisa que tem a ver com o trabalho doméstico. Então tem que ter essa interpretação. Tá? Tem que olhar o resto do texto, se tiver algum falso cognato, para tentar entender o que significa aquilo. E tem mais alguma pergunta? Que fica a tela inteira para mim. Deixa eu ver se eu tirar aqui vai sair. Bom, eu trouxe alguns exemplos de falsos amigos, né? Ou falsos cognatos. Tem milhares, não, tem muitos. E alguns aqui mais comuns, né? Apelido, que é sobrenome. Apodo, que é apelido. Então, se uma menina se chama Carolina Silva. Aí, apelido é Silva e apodo é Carol. Firma, que é assinatura. Bolsa, que é sacola. E bolso, que é bolsa. Aqui tá errado, é pegamento. Pegamento, que é cola, de colar na parede, de colar papel. Salada, que é salgada. Baço, que é copo. Quitar, que é tirar. Taça, que é xícara. Éxito, que é sucesso. Tá? Porque sucesso em espanhol é acontecimento. Então pode acontecer de lá no texto ter os sucessos de, não sei, de la pandemia e del mundo. Então vai ser os acontecimentos da pandemia, não o sucesso da pandemia. Então, aí, pelo contexto, você vai olhar e vai pensar que não faz sentido o sucesso da pandemia, né? Bom, o que estudar, então? A gramática na prova de espanhol do Enem não é o principal. Faz muito tempo que não se cobra uma questão de gramática em si. Muito, muito, muito tempo. Mais de 10 anos, desde o novo formato do Enem, não se cobra. Mas a gramática é um instrumento para você poder entender o texto. Então, é legal estudar as conjunções e os advérbios para você saber se uma frase está contradizendo a outra. As palavras homônimas, né, que são os falsos cognatos. E os substantivos e os adjetivos, que são diferentes entre o português e o espanhol,
porque também pode prejudicar ou facilitar na compreensão do texto. Os verbos ser, estar e haver. Estudar os usos dos verbos, não a conjugação, porque a prova do Enem nunca vai pedir uma conjugação de verbo. Pelo menos até hoje, não. Este governo é uma coisa meio estranha, mas acredito que não vai mudar isso também. E o legal da prova do Enem é que sempre vai ter uma questão, geralmente, assim, ano passado não teve uma muito explícita, mas nos outros anos sempre teve uma questão que se relacionava diretamente com a prova de redação. Então, teve questão de acessibilidade, quando foi a proposta para os deficientes auditivos. Teve uma questão sobre um cartaz de conscientização da violência contra a mulher, que foi da prova cujo tema da redação era esse. Já teve também de intolerância religiosa. Teve uma questão em espanhol sobre o candomblé, que é uma religião até que popular no Uruguai. Então, olha que interessante. Se você olhar direitinho a prova de espanhol, às vezes tem uma informação que você não fazia ideia, não conhecia, que pode te ajudar a escrever a redação. Vai acrescentar no seu repertório cultural. E vai te fazer ganhar mais pontos por isso. Bom, o que ler, então? Nesse slide aqui tem um link de vários jornais, né? Da Espanha, o mais conhecido é o El País, do Chile, La Nación, da Argentina tem o Clarín, do México tem El Universal, do Uruguai El País, versão do Uruguai, e da Colômbia El Tiempo. Mas e se eu entrar lá e não entender nada? Esse é o objetivo, você entrar lá e tentar entender algo, porque é isso que você vai fazer na prova do Enem. Né? Então, olha uma notícia sobre algo mundial, coronavírus, que só tem isso, mundial. Não, hoje teve um escândalo lá do assessor do Trump, então provavelmente saiu no El País. Olha lá, já sei o assunto porque eu vi no jornal na minha casa. Vou ver o que eu consigo entender dessa notícia aqui. E vai sublinhando, destacando as palavras que você não conhece, procura no Google Tradutor. É também legal seguir umas contas no Instagram. Eu tenho uma conta no Instagram só para postar coisa de espanhol, que sou eu, essa primeira. Tem o Espanhol Minuto, que tem umas coisas bem legais. Esse Espanhol Minuto são de umas meninas que estudam na Unesp, 3 meninas da Unesp, então elas estão sempre postando coisas, é uma conta bem alimentada. Aula dele também tem algumas coisas legais, e Espanolando também tem algumas coisas muito bacanas. Digo para vocês seguirem, porque sempre essas contas vão postar uma curiosidade, uma dica de gramática, um falso cognato. Aí você tá lá no Instagram mesmo, perdendo tempo, já passa por alguma coisa que te acrescenta, né? E de quadrinhos, que é legal ler. A gente tem aqui alguns quadrinhos mais famosos, são argentinos esses, então tem a Mafalda, Macanudo, Tuter também, e acho que eu pus a Maitena aqui no final, né? Isso, é a Maitena. Aí é só entrar no Google, né? Colocar Mafalda, às vezes vai aparecer em português a Mafalda, mas coloca lá Mafalda em espanhol, Macanudo em espanhol, né? Para vocês lerem. O Macanudo é muito bonitinho, bem. Tem as tirinhas bem leves, assim, é bem bonitinho. Que aí pelas tiras vocês vão percebendo também, isso aqui era para causar humor. Qual foi o instrumento que essa tira usou para causar humor? Foi uma crítica social? Foi uma ironia, né? Então é legal fazer esse exercício. Esses aqui são sugestões, que são línguas indígenas. Esses países, o norte do Chile também, a Bolívia também, tem comunidades onde só se fala uma língua indígena, não se fala espanhol. Então, isso é muito interessante de saber. Colonização espanhola, né, que guarda muitas semelhanças com a que nós tivemos, com o período que nós passamos. Racismo, escravidão, desemprego na Espanha, ditaduras latino-americanas e espanhola,
Imigração de latinos aos Estados Unidos. Esse é um tema que, assim, por conta da pandemia, a gente não está vendo muitas notícias sobre isso, mas foi algo que foi exaustivamente notícia nos últimos anos, né, nos últimos tempos. A questão dos imigrantes nos Estados Unidos e o tratamento do governo americano em relação a eles, do governo do Trump, né? Questões culturais, como o Dia de los Muertos no México, racismo, de novo, repetir, e xenofobia, meio ambiente, então já caiu poluição das águas, desmatamento. Já teve também numa prova de espanhol do Enem uma notícia em espanhol sobre o Brasil, então pode ter notícias internacionais sobre o fogo no Pantanal ou na Amazônia, reforma da Previdência na Espanha, acessibilidade, uso excessivo da tecnologia por crianças, dengue, incentivo à amamentação, desigualdade social, diversidade religiosa, que foi a questão do candomblé, que eu falei para vocês, machismo e a disputa pelas Malvinas. Muito resumidamente, assim, resumindo em uma frase, esse é um tema que vocês devem procurar depois. As Malvinas, que são as ilhas que estão perto, mais para o sul da América, aqui, perto da Argentina, bem no sul, são território inglês. E tem uma disputa com a Argentina em relação a esse território. E os argentinos argumentam que quem nasce lá se considera argentino, fala espanhol, tem a cultura argentina, né? E a Inglaterra não está nem aí. Então, ainda temos essa disputa, uma guerra fria, assim, não tem uma disputa armada, um conflito armado, mas tem um conflito em relação às Malvinas. E isso, o que acarreta? Acarreta em uma rivalidade tremenda dos argentinos com os ingleses. A gente acha que os argentinos não gostam da gente, mas não se preocupem, porque eles odeiam muito mais os ingleses, tá? E isso os argentinos são muito nacionalistas, muito, não sei se vocês já acompanharam, que tudo eles vão lá na Casa Rosada, que é a sede do governo, protestar. Em relação à legalização do aborto, que acabou não passando lá, mas teve muito protesto. Em relação à reforma de previdência, do desemprego, de tudo. Todos os argentinos vão lá e protestam, porque eles têm essa consciência de que eles são cidadãos e precisam reivindicar seus direitos muito forte. E por isso, como tem essa disputa aí de território, eles odeiam a Inglaterra. Essa é uma informação importante para guardar, porque pode vir a cair alguma questão que tenha isso implícito, se vocês já sabem, já acende uma luzinha. Bom, então a prova do Enem é muito objetiva. Vocês vão ler o texto e procurar nas alternativas as respostas primeiro incorretas. Geralmente, tem uma ou duas alternativas que são extremamente absurdas, que o texto poderia estar em árabe, que vocês iam achar absurdas essas alternativas. Por isso que é importante saber esses aspectos históricos e culturais, para já bater o olho e falar, não, isso aqui não tem nada a ver. Provavelmente vão sobrar duas opções muito parecidas. E o Enem tem uma pegadinha na prova de língua estrangeira que é um terror. Por quê? Eles colocam uma alternativa que tem algo que está exatamente igual no texto, e é a falsa, a alternativa incorreta. Por quê? Porque o enunciado não pediu aquilo. Somente por isso. Então tem que prestar muita atenção no enunciado, porque às vezes você ficou em dúvida entre a A e a C. E porque tem exatamente a mesma frase da A e a frase da C no texto, mas o que pede o enunciado? Volta nele, para você poder encontrar a chave da questão. Eu trouxe para vocês as 5 questões do Enem passado. Então, vou ler o texto e aí vou esperar que vocês me respondam. Vocês podem responder no chat para a gente ver qual é a resposta correta
e por quê. Tá? Então, depois que eu ler o texto, vocês lerem aqui também, vocês coloquem lá no chat qual vocês acham que é a resposta correta e por quê, tá? Vamos começar pela questão. O texto aponta as características e interesses da geração Y. Nele, a expressão dejar su huella refere-se a um dos desejos dessa geração, que é de... Tá, não faço ideia do que é huella, dejar su huella. Nunca vi isso na minha vida. Vamos lá. O que será isso? Conhecer diferentes lugares, fazer a diferença no mundo, aproveitar todas as oportunidades, obter uma formação acadêmica de excelência, conquistar boas colocações no mundo de trabalho. Millennials. Así es la generación que ya no recuerda cómo era el mundo sin Internet. Algunos lo llaman generación Y, otros millennials, generación del milenio o incluso hecho boomers. Nacieron entre los años 80 y la década pasada. Crecieron en una era de rápido desarrollo de las nuevas tecnologías y casi no recuerdan cómo era el mundo sin Internet. Son idealistas, impacientes y están bien preparados académicamente. Muchos de ellos han tenido la oportunidad de viajar por el mundo a una edad temprana, de estudiar en las mejores universidades y de trabajar en empresas multinacionais e extranjeras. Tá. Aí, então, a gente já tem o que a geração já fez, que muitos dessa geração já fizeram. Conhecer diferentes lugares e obter uma formação acadêmica de excelência. Então, se eles já fizeram, provavelmente isso não é um desejo, né? Desejo é que ainda não fizeram. O que buscam fazer. Los investigadores destacan entre sus características la falta de madurez, el individualismo, unas altas expectativas, la confianza en sí mismos, una autoestima inflada y la necesidad de comodidad, pero al mismo tiempo. También subrayan rasgos como la capacidad de adaptarse a nuevas condiciones y cambiar de hábitat y de trabajo, así como la de crecer rápidamente y resolver varios problemas simultáneamente. Até agora não apareceu nada de dejar su huella, né? Só as características do jovem, não, né? Que já está com 40 anos no milênio. La generación Y se compone de este tipo de personas que quieren todo a la vez. No están dispuestos a soportar un trabajo poco interesante y rutinario. No quieren dejar las cosas buenas para luego. Lo que sí quieren es dejar su huella en la historia. Agora apareceu. Desejo, lo que sí quieren, es dejar su huella en la historia. Vivir una vida interesante, formar parte de algo grande, crecer y desarrollarse. Cambiar el mundo que les rodea y no solo ganar dinheiro. É no último parágrafo que está a chave da nossa questão. O que os jovens desejam? Dejar su huella, vivir uma vida interessante, formar parte de algo grande, crescer e desarrollar-se. Cambiar o mundo que les rodea e não solo ganhar dinheiro. Ó, essa última negação é importante. Ó. Não solo, não só ganhar dinheiro. Então, qual é o interesse do jovem, do quase idoso milênio, da geração Y? Qual vocês acham que é? Eu vou parar de compartilhar aqui para dar uma olhadinha lá no chat. Temos aqui 3 respostas B. Ai, vai começar tudo de novo, meu filho. Ajude gente. Peraí, deixa eu compartilhar de novo, né? Porque eu sempre faço isso. É a resposta B mesmo. Deixa eu colocar a apresentação para a gente poder ver aqui em maior escala. Bom, então, é
fazer a diferença no mundo. Onde está isso? Aqui, ó. Cambiar o mundo que les rodeia. Cambiar é mudar, né? É trocar. Por isso que a gente tem o câmbio, né? Taxa de câmbio quando vai trocar dinheiro real para dólar, faz um câmbio, faz uma troca, uma mudança. Não precisei saber o que era aqui madurez, né? Não precisei saber o que é derrar sueja. Derrar sueja é deixar sua marca, sua pegada, tá? E pelo contexto, eu consegui identificar que é fazer a diferença no mundo. Não é conhecer lugares diferentes, porque eles já conhecem, já tiveram essa oportunidade. Não é aproveitar todas as oportunidades, porque o texto não fala disso, diz que eles já tiveram oportunidades. Não é obter uma formação acadêmica de excelência, porque o texto fala que eles já tiveram essa oportunidade. E não é nem um pouco conquistar boas colocações no mundo de trabalho, porque para essa geração o dinheiro não é o mais importante e eles não estão dispostos a suportar um trabalho pouco interessante, como fala no princípio do último parágrafo, né? Bom, alguém ficou com alguma dúvida dessa? Se ficou, pode falar para a gente. Não? Então vou passar para a próxima. El hombre eletrônico. Essa aqui está um pouco mais complicada, mas vamos ver. Primeiramente, qual é a questão? Considerando a necessidade de assumir uma conduta mais responsável com o meio ambiente, Paul Bomini criou a escultura O Homem Eletrônico para... Vamos ver? Então, a pergunta é para que ele criou a escultura? ¿Cuántas veces has cambiado de móvil? ¿Cuántos ordenadores has tenido ya? ¿Tienes cámara digital, iPod, Nintendo Wii y televisión de pantalla de plasma? Ordenadores, teléfonos móviles, GPS, Walkman, televisões, lavadoras, tostadores, aspiradores e um larguíssimo etc. Que apareceu vários, o vocabulário inteiro de eletrodomésticos, eletroeletrônicos, né? Então, a gente tem móvel, que é celular, ordenador, que é computador, câmera digital, iPod, videogame, televisão de plasma, telefone móvel, que é o celular, GPS, Walkman, que vocês nem conhecem o Walkman, máquina de lavar, sanduicheira, aspirador, etc. Nós usamos aparatos elétricos que tarde ou temprano se convertirão em resíduos. Essa é uma palavra importante, resíduos. O homem eletrônico, que é a escultura, que aparece na foto de mais de abaixo, mide 7 metros de altura e pesa 3,3 toneladas. Es una escultura hecha con la cantidad de residuos eléctricos y electrónicos que un ciudadano medio en el Reino Unido tirará a la basura a lo largo de su vida, si se siguen consumiendo este tipo de productos al ritmo actual. Então, ó, palavra-chave da minha questão. Escultura, o homem eletrônico, el hombre eletrônico. Ele tem 7 metros, pesa mais de 3 toneladas. É uma escultura feita com resíduos elétricos e eletrônicos que um cidadão médio tirará da basura, vai jogar no lixo durante a sua vida. Se ele continuar consumindo esse tipo de produtos no ritmo atual, né? Então, por que ele foi feito? Qual é a crítica dessa escultura? El hombre electrónico ha sido diseñado por el escultor Paul Bomini con el objetivo de aumentar la conciencia de los ciudadanos a la hora de consumir aparatos eléctricos. Esta campaña parte de la base de que todos compramos aparatos electrónicos como nuestro comportamiento, como herramientas de trabajo u ocio, pero preguntándonos unas cuantas preguntas podemos inducir cambios en nuestro comportamiento.
que beneficiarán al medio ambiente, otras personas y a nosotros mismos. ¿Tienes algún aparato eléctrico o electrónico que no necesitas? ¿Podrías ser más responsable a la hora de comprar un nuevo producto electrónico? ¿Podrías reciclar o preparar estos productos una vez que se han quedado obsoletos o se han roto? ¿Intentas ahorrar energia em tua vida diária? Então, por que o escultor criou essa escultura? Para incentivar reciclagem para outras máquinas, para propor a criação de objetos a partir de aparelhos descartados, ele quer que todo mundo faça uma escultura na sua casa de 3 toneladas. Divulgar o lançamento de eletrônicos sustentáveis. Falou alguma coisa aqui de eletrônicos sustentáveis? Problematizar o descarte inconsequente de equipamentos ou alertar sobre as escolhas tecnológicas da população. Então, ele mencionou algo sobre o descarte desses equipamentos eletrônicos, ou ele alertou sobre as escolhas tecnológicas da população. Quis fazer uma crítica que as pessoas não estão escolhendo bem as tecnologias que usam. Qual vocês optariam? E se quiser deixar o porquê também, ou se está em dúvida entre algumas, pode colocar o porquê também da dúvida. Temos aqui a maioria das respostas D. Problematizar o descarte inconsequente de equipamentos. Isso mesmo. Então, eu não sabia, né, aqui o que é tirar a basura, né, que era jogar no lixo, mas eu consigo saber, por esses trechos aqui que mencionam el hombre eletrônico, que ele foi feito com lixo, né, resíduos elétricos e eletrônicos, que tem 3 toneladas e 7 metros de altura e que foi alguma coisa consumida por um cidadão médio. Isso dá para entender, né? E mais para baixo tem aqui o objetivo, aumentar a consciência dos cidadãos na hora de consumir aparatos, que são os objetos, os aparelhos elétricos, né? Essa E talvez pudesse gerar alguma dúvida, porque a letra é sobre as escolhas tecnológicas. Se a pessoa pensasse que é escolher comprar objetos tecnológicos, mas é realmente sobre o descarte inconsequente, a rápida substituição e o descarte inconsequente desses equipamentos. Então, a gente já teve aqui até agora 2 notícias. Uma reportagem, uma notícia sobre os millennials e uma notícia sobre uma escultura feita no Reino Unido, sobre hábitos de consumo. Agora a gente vai ter um texto literário que vai exigir de vocês um conhecimento prévio. Então, o texto se chama Adelfos. Eu sou como las gentes que a mi tierra vinieron. Soy de la raza mora, vieja amiga del sol, que todo lo ganaron y todo lo perdieron. Tengo el alma de nardo del árabe español. Aí esse poema é do Manuel Machado, um poeta e dramaturgo espanhol, que reflete sobre sua formação identitária plural, a condição de nômade dos seus antepassados, a perda sofrida com o processo de imigração, a dívida do povo espanhol para com o povo árabe ou a identificação com os elementos da natureza. Vamos lá. Vocês vão precisar do conhecimento de que as terras que hoje são ocupadas ali pelo sul da Espanha têm muita influência árabe. Os árabes foram expulsos, os árabes sempre são expulsos da Espanha, e assim, os que não foram expulsos, de forma extremamente resumida, foram obrigados a se converter ao catolicismo.
Então, tem aqui, ó, Poetas Andaluces, o site de onde isso foi tirado, e Andalucia é uma região do sul da Espanha de extrema influência árabe. Tá? Então, as construções são ainda árabes, os pontos turísticos são todos construídos pelos árabes. Então, tem um aqueduto que os árabes fizeram há mais de 1000 anos atrás. Tem a mesquita, né? Então tem muita influência árabe no sul da Espanha, que é a região de Sevilla, Andalucia. Sabendo disso, então, qual pode ser a resposta correta? O professor Júlio pode falar para a gente com muito mais propriedade da história dos árabes no território espanhol e português também. Tem as informações no chat. E Não, é só pela curiosidade histórica mesmo, Liz. quer acrescentar, Júlio? Pode falar. Eu não tenho um super conhecimento de como aconteceu a expulsão dos árabes. Se você quiser acrescentar para a gente, é bem interessante. Tem tudo a ver com a questão. Então, vai fazer parte, né, do período em que, quando os árabes tomam Jerusalém, eles passam a expandir. A queda do Império Romano, né, permite que eles se expandam pela Europa toda, porque você tem uma desorganização. E eles ocupam aquela parte da Andaluzia, da Espanha, a parte de Portugal. Se a gente olhar no mapa, está bem próximo do norte da África, ali, né, onde está o Marrocos. É dali que eles vêm. Inclusive, até o rei que vai ser conhecido aí em Portugal como o unificador, né, o Dom Sebastião, ele morre numa batalha no Marrocos, conhecida como a Batalha Alcarcis, né? E a retomada desses territórios, ela foi crucial para a fundação do Estado português, que até então não existia, né, e a consolidação do Estado espanhol, né? E aí a gente vai ter um outro ponto na história interessante, que é referente à Catalunha, que fica no outro lado e que também não se considera espanhola, né? A Catalunha também gostaria de ser um país independente. Existe luta pela libertação, inclusive fatos recentes, aí há 2 anos atrás, referentes a isso. Só isso, Lito, não vou ficar dando aula de história. Não, mas é isso mesmo. Inclusive, tem uma piada, né, da Espanha que o pessoal está esperando o rei Sebastião voltar até hoje, porque nessa batalha o corpo não foi encontrado, ele desapareceu. Assim, provavelmente ele foi morto, mas o corpo não foi encontrado. Então, por muito tempo, os espanhóis ficaram achando que o rei Sebastião ia voltar e salvá-los, né, do domínio português. Aí da Espanha tem a piada de que eles estão esperando até hoje o rei voltar. E na história do Brasil, nós tivemos muitos fatos. Por exemplo, a Revolta de Canudos, ela acontece em cima de um conceito sebastianista, porque o Antônio Conselheiro, ele esperava a volta do Dom Sebastião, né? Existem várias lendas no Maranhão, ali na região nordeste do Brasil, referentes a isso, ao sebastianismo. Sim. Então, pessoal, não se preocupe, talvez Dom Sebastião ainda volte depois de 500 anos. Bom, então, quem tinha colocado aqui, quem respondeu para a gente no chat, respondeu certinho. É a formação identitária plural, né? Então, ele se reconhece como espanhol, mas não só espanhol, é árabe-espanhol, né? Então, é a mistura entre as duas culturas.
soy de la raça mora. Os mouros são os árabes, né? Por causa do tom de pele, são mais morenos. Vieja amiga del sol. Então, são mais morenos porque são velhos amigos do sol. Né? É sobre isso que trata essa questão. E aqui a gente tem uma outra reportagem da Super Interessante. A Super Interessante tem uma versão espanhola que é muito interessante. E olha só, esse daqui parece uma pegadinha. Ó. Que hay desierto, essa é fácil, mas tem que ler com atenção. Que hay desierto em la fábula de la cigarra e la hormiga. Qual é a questão? A fábula é um gênero de ampla divulgação, frequentemente revisitado com diversos objetivos. No texto, a fábula e a cigarra e a formiga é retomada para... Então, a fábula, vocês têm que ter o conhecimento da função social, que é uma história que tem animais com características humanas e que sempre tem lá no final, sempre tem um lado bonzinho e um lado ruim, e no final esse lado mal se dá mal e tem a moral da história, né? E ela é revisitada frequentemente, pode ser com... Tem uma fábula que foi revisitada que é tipo a barata e o inseticida, né? O pessoal usou para as eleições como que foi a cigarra, da cigarra é a formiga mesmo. A cigarra com raiva da formiga foi lá e voltou no inseticida, é alguma coisa desse tipo. A formiga com raiva da cigarra, né? Foi lá e voltou no inseticida. Então, sempre se volta a esse texto para fazer uma crítica. Nesse caso, é um outro fim. Cuentam na conhecida fábula que, tras passar todo um verano cantando e ociosa, uma cigarra se encontrou sem alimento e decidiu pedir a sua vecina, la hormiga, algo que llevarse a la boca. Esta le ofreció granos de arroz acompañado de una moraleja. Mas vale prevenir que lamentar. Merecem su fama de previsoras y afanosas las hormigas cortadoras de hoja, apacefalotes, por ejemplo. Son consideradas las primeras agricultoras del planeta, dedicadas a cortar, acarrear e integrar hojas en el jardín de hongos del que se alimentan. Outro dato curioso é que se ha comprobado que, prácticamente em todas as espécies de hormigas, as mais ancianas assumem trabalhos de maior riesgo. De acordo com David Moron, da Universidade de... não faço ideia como ler esse nome, Polônia, esto se deve a que é melhor para a colônia sacrificar uma vida que está cerca de seu fim que a um indivíduo jovem. En cuanto a las cigarras, no se les puede acusar de perezosas. Lo que sí es cierto es que los machos pasan el verano cantando, un sonido que producen con unas membranas llamadas timbales y encaramados a un árbol, de cuya savia se alimentam. Então vamos lá. Por que foi mencionada essa fábula no artigo da Super Interessante? Foi para apresentar ao leitor o ensinamento moral, como as fábulas fazem no geral? Reforçar o estereótipo associado às cigarras, de que são preguiçosos? Descrever o comportamento dos insetos na natureza? Expor a superioridade das formigas em relação às cigarras? Ou descrever a relação social entre formigas e cigarras na natureza? Ó, o Felipe fez uma observação muito interessante sobre a Super Interessante. Ele acha que é a C porque a Super Interessante é uma revista de ciências. E realmente, ó, ter esse conhecimento é a resposta C, tá certo? Ter esse conhecimento de que a Super Interessante é uma revista que traz a ciência de uma forma mais leve, mais divertida, vai te guiar para ou você ter pelo menos uma dúvida entre a C e a D, que a D vai ser selecionada ao reler o texto, se você ficar com essa dúvida, né? Será que o texto deu a entender que a formiga é melhor, que trabalha mais? Não deu, né? Só quis mesmo descrever imparcialmente o comportamento tanto da formiga quanto da cigarra. E ter esse conhecimento de que a Super Interessante é uma revista voltada para a popularização da ciência, para a ciência de forma simples,
vai te ajudar muito a responder a questão. Para isso, tem que ler, tem que conhecer os veículos de comunicação e tem que olhar a fonte, né? Olha só, já dei duas questões que a fonte fizeram total diferença. Essa que é da muito super interessante e essa que a fonte é Poetas Andaluces. Andaluces é quem nasceu na Andaluzia, né? Então você já vai saber que o Manuel Machado é da Andaluzia, que tem influência árabe, né? Então já te dá todo um arcabouço para responder a questão. Bom, e deixa eu ver se essa era a última. Sim, a última questão para a gente finalizar traz um poema que se chama Empanada. Vocês conhecem empanada? Sabem o que é? Empanada é uma comida, né? É uma comida. É essa mesma. Cara, então saber a comida vai me ajudar? Vai. Vai assistir Masterchef? Vai me ajudar? Sim, que o ceviche é uma comida do Peru, a empanada é uma comida da Argentina. Inclusive, a Paola tem um restaurante de empanadas aqui no Brasil, Paola do Masterchef. Então, você já vai ler o texto sabendo do que vai se tratar, né? Pelo menos desconfiando de que ele vai falar de comida. E é um poema. E a questão é: a gastronomia é uma das formas de expressão cultural de um povo, a cultura da América Latina aí. Nesse poema, ao personificar as empanadas, o escritor chileno Antrix. Tá. Agora a gente volta para aulas de português, de figura de linguagem, que a professora falou de personificação. Personificação é você transformar um objeto, um animal, em pessoa. Nesse caso, ele vai transformar a empanada em uma pessoa. Olha como. Overo em badio claro, vaquilla echada, eres del vino tinto la camarada. Só entendi vinho tinto daí. Tudo bem, vamos seguir. E camarada, né? Camarada tá igual. Tienes llena de pino, cebolla y carne, con pasas, huevo duro y aliño de hambre. Então, aqui ele está falando dos ingredientes. Quando el primer mordisco por una oreja, se abre tu boca ardiente como surpresa. Então, a primeira mordida por uma orelha ali, né, o cantinho. Então, ele transforma o canto da empanada em orelha. Ou a abertura que você fez com a mordida em boca. Te la lleno de pebre, quedas picante. Si te beso muy fuerte, no me reclames. Busco loco en tu vientre, delícia oscura, la traición exquisita de tu aceituna. Então, ele vai transformar o interior da empanada em ventre. E repite para procurar azeitona. E repite o ataque por andanadas. Nadie queda com hambre se há empanadas. Se a gente for interpretar a fundo o poema, ele transforma a empanada em algo sensual, né? E é boca, orelha, ventre, quedas picante, né? Tem esse duplo sentido. Mas por que ele fez isso, então? Né? Vamos ver. Ele fez enaltecer a empanada, é uma homenagem à empanada. Ele fez para descrever as etapas de preparação da receita. Ele fez toda essa preparação sensual para destacar a importância do vinho na alimentação hispânica, para resgatar o papel histórico da empanada nos tempos de fome, ou para evidenciar a relevância de alguns condimentos na cozinha hispânica. Então, o que vocês acham que é o objetivo desse poema, dentre essas opções? Bom, se o poema fala de empanada, já não pode ser de vinho, né? O vinho só tá ali de camarada, só, não é o principal. Essa questão é do Enem do ano passado, Felipe. Foi.
Felipe acha que é a A. Alguém tem mais algum palpite? Estão de acordo? Realmente é a A. Por quê? Não tem nada aqui de etapa de preparação, não é receita de empanada. Não tem nada a ver com vinho, o vinho é só o camarada. Não fala nada sobre tempos de fome, né? De guerra, de fome, não tem menção a isso. Evidencia a relevância de alguns condimentos, até menciona condimentos como pebre, né? O molhinho, azeitona, passa, mais cebola. Mas não é esse o foco, ele não personificou, não transformou a empanada em pessoa para falar dos temperos, dos condimentos que vão na empanada. Ele falou para fazer uma homenagem, né? Para enaltecer. Bom, aí se você já sabe o que é empanada, né? Tem essa noção de cultura hispânica, sabe que é um prato principal da cultura argentina, que também tem no Chile, você já imagina como é empanada. Né? E você vai construindo junto com o autor o recheio, né? A mordida, vai ficando com fome na prova do Enem. Bom, pessoal, para finalizar, então, eu trouxe aqui para vocês o que caiu nos últimos 3 anos. Nos últimos 3, não, na verdade, 2016, 17, 18. Tá? Foram 10 questões sobre interpretação de texto. Dentre essas questões, a gente teve notícias, cultura latino-americana, meio ambiente e história. 2 perguntas de compreensão de tirinhas. Então, de 15 questões durante os últimos 3 anos, 2 foram de tirinhas. Caíram a Mafalda e o Tuti. Uma questão sobre letras de música e uma questão sobre interpretação de poema e uma questão sobre compreensão de expressões. Igual aquela que a gente viu da primeira questão, que era dejar su huella. É uma questão de compreensão de expressões. A fonte dessa informação é a Universia, que eles pegaram lá no INEP. Eu tenho para vocês também um documento com todas as provas do Enem de 2012 a 2018 e o gabarito. Vou mandar para vocês porque a redação também, mas a prova de espanhol é treino, não precisa ser fluente em espanhol para conseguir resolver. Precisa ser fluente em buscar informações no texto, em cultura latino-americana, o que é muito mais fácil do que aprender uma língua do zero, né? Bom, gente, de apresentação para vocês é isso. Muitas graças, muito obrigada. E dúvidas, comentários, vocês podem colocar aqui, falar ou pôr no chat. Vamos lá, gente, só mandar a pergunta no chat. Um de cada vez, gente, vamos lá. Sem dúvida, se por acaso surgir alguma dúvida depois, foi dormir, aí lembrou que não perguntou, pode perguntar lá do grupo, me mencionar que eu tô lá, e eu respondo por lá também, não tem problema. Só não fiquem com dúvida, tá? O Felipe tem um comentário, né, que o principal é a prática de ler nessa língua. Sim, por isso que é importante ler as notícias, escutar música, até mesmo ver séries, assim. Tem muita série espanhola e mexicana que estão fazendo super sucesso. Aí, ao invés de assistir dublado, coloca legendado, para já ir se acostumando, se vai familiarizando mesmo e prestar atenção nos aspectos culturais, né, que essas séries apresentam também é bem legal. Assim, Netflix não é só diversão, né? Tem um fundo de estudo ali também. Então, sei, sim. O
pessoal do cursinho quer fazer o encerramento. A gente vai fazer encerramento, sim. Boa noite, gente. Eu sou a Vicky e eu sou uma das voluntárias do cursinho. E, professora, eu quero te agradecer muito pela aula. A aula foi maravilhosa. Muito obrigada mesmo. E amanhã a gente vai ter outra aula de intercâmbio com a professora Jaqueline de inglês, às 5 horas. E eu acho muito bacana todos vocês virem participar da aula junto com a gente, tá? É isso. Boa noite, professora. Muito obrigada mesmo pela aula. Foi incrível. Eu que agradeço o convite. Estou aqui disponível sempre que der. Só chamar. Liz, brigadão, viu? Muito obrigado. Acho que muitos aí nunca tinham tido nenhum contato com o idioma, né, cara? Então, é maravilhoso que eles tenham essa oportunidade aí. A gente agradece demais a você por isso, tá bom? Eu que agradeço, gente. Valeu. Então, boa noite para vocês, uma boa semana e bons estudos, gente. Tchau, tchau.